Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa passagem bíblica que, olha, dá o que pensar. Romanos capítulo 2. O nosso foco vai ser entender o que esse texto fala sobre julgamento, sobre a nossa natureza e, claro, sobre o chamado arrependimento. Então, bora começar. E a passagem já começa com uma pergunta que vai direto ao ponto. Uma pergunta que, se a gente for bem honesto, a resposta para a maioria das pessoas seria sim. E é justamente daí que parte toda a reflexão que a gente vai fazer. E aqui, gente, está o ponto central da questão. O texto solta uma afirmação que é quase um soco no estômago. Quando se julga alguém, na verdade, se está praticando as mesmas coisas. É como se, ao apontar o dedo, a pessoa estivesse, na verdade, se olhando no espelho. E é por isso que a nossa primeira grande ideia aqui é o que podemos chamar de um espelho do julgamento. É isso mesmo. Porque, segundo o texto, o ato de julgar funciona como um espelho. Ele acaba refletindo quem nós somos de verdade. Então, a lógica é a seguinte. O texto argumenta que a mesma régua que usamos para medir os outros é a régua que será usada para nos medir. E como ninguém é perfeito, né? Então, no momento em que condenamos uma falha em outra pessoa, na verdade, estamos, nos condenando também. Isso nos leva direto para um ponto bem delicado, que é a hipocrisia. A gente vai ver agora como a nossa própria condição, a nossa natureza, meio que nos desqualifica para esse papel de juiz, sabe? Para a gente poder avançar, primeiro precisamos entender bem o que o texto quer dizer com pecado. Não é só fazer uma coisa errada, uma ação ruim. A definição aqui é bem mais ampla. É qualquer coisa, seja em pensamento ou em atitude, que não esteja alinhada com a lei de Deus. E aqui vem um ponto que coloca todo mundo no mesmo barco. O texto deixa claro que essa condição de não ser perfeito, de não conseguir seguir tudo à risca, é de todo mundo. Ninguém, absolutamente ninguém, consegue guardar perfeitamente os mandamentos. E é aí, claro, que o terreno para a hipocrisia fica bem fértil. E essa imagem aqui mostra a contradição de um jeito bem claro. De um lado, o que o juiz hipócrita condena nos outros, a transgressão da lei. Do outro lado, o que ele mesmo faz, a mesmíssima coisa. É um ciclo vicioso, né? A crítica que se faz para fora serve, muitas vezes, só para não ter que olhar para dentro. E o texto vai ainda mais fundo. Ele diz que o problema não é só o que a gente faz, as nossas ações. A verdadeira origem das transgressões, a raiz do problema, está lá dentro, no nosso coração, que aqui significa a nossa vontade, nossos desejos, tudo aquilo que nos move. Ok. Se o julgamento humano é tão falho, tão cheio de hipocrisia, o que dizer então do juízo de Deus? Agora a gente vai entrar nesse ponto, o juízo certo de Deus. A mensagem aqui é direta e reta. Segundo a passagem, o juízo de Deus não é um talvez, é uma certeza. É algo inevitável para todo mundo, sem exceção. Simplesmente não tem como escapar. E o mais interessante é entender no que esse juízo se baseia. Ele não é aleatório, não é arbitrário. Ele tem fundamentos muito sólidos, que são os atributos do próprio Deus, a sua natureza santa, o fato de que ele odeia todo o pecado e a sua justiça, que é absolutamente perfeita. Isso tudo levanta uma pergunta bem importante. Se o juízo é tão certo assim, por que parece que ele demora? Por que a maldade continua por aí? É o que a gente vai ver agora ao falar sobre a bondade divina desprezada. Pois é, a pergunta é essa. Se o juízo é certo, por que essa demora? E a resposta que o texto dá é fascinante. Essa demora não é um sinal de que Deus não se importa. Pelo contrário, ela tem um propósito muito, muito específico. A paciência de Deus, segundo o texto, é como uma moeda de dois lados. De um lado, o propósito dela é nobre, é dar tempo, é guiar as pessoas ao arrependimento, à mudança. Mas tem um outro lado, o perigo. Ignorar essa chance pode levar a algo terrível, um coração cada vez mais endurecido. E essa citação aqui de Romanos 2, versículo 5, é muito forte. Ela mostra exatamente qual é a consequência. Desprezar a bondade de Deus não resolve nada. É o contrário. É como ir acumulando uma dívida, acumulando ira para um dia de acerto de contas, o dia da ira. Então, o cenário é este: um julgamento certo pela frente e o perigo de um coração cada vez mais duro. Diante disso, a passagem aponta uma solução, uma saída, e é sobre isso que a gente vai falar agora, o caminho do arrependimento. Então, como escapar dessa ira de Deus? O texto apresenta uma resposta com 2 passos, que andam juntos, são inseparáveis. Não é um ou outro, são os 2. Arrependimento para a vida e fé em Jesus Cristo. Mas afinal, o que é arrependimento de verdade?
Não é só um pedido de desculpas da boca para fora. É um processo muito mais profundo. Envolve sentir de verdade o peso do pecado, reconhecer a própria miséria por causa dele, e aí sim, abandonar essa prática, se voltar para Deus e tomar a decisão firme de viver de um jeito novo, de prestar uma nova obediência. E a outra parte é a fé. O que é a fé nesse contexto? É basicamente um ato de receber e confiar. É deixar de confiar nos próprios esforços, no próprio mérito e passar a confiar totalmente somente em Cristo para a salvação. E com isso, a gente chega na reflexão final que essa passagem nos propõe. É uma escolha fundamental que se apresenta para cada pessoa. Todos os dias, com as nossas atitudes e decisões, o que estamos acumulando? Ira por conta de um coração duro e impenitente? Ou estamos trilhando o caminho que leva à vida eterna, por meio do arrependimento e da fé? Fica aí a pergunta para a gente pensar.